Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar com você aqui sobre alguns assuntos e focar no assunto sobre redação. Você aí que tem dificuldade em fazer redação, eu vou comentar aqui um pouco e vou falar uma situação que ocorreu nesse final de semana com o concurso do STM. Eu particularmente achei uma prova tranquila, talvez porque não caiu informática, raciocínio lógico, pelo menos para o meu cargo. E o raciocínio lógico às vezes deixa a prova um pouco mais cansativa. E aí eu achei tranquilo. O meu cargo, o que eu fiz foi o cargo de a especialidade de administração, analista judiciário, área administração. E aí caiu a prova, caiu na redação o assunto governança pública e exemplos de práticas de implementação de governança no setor público. E eu quero comentar um caso interessante. E aí você vai me dizer se isso é sorte, se é Deus, se é experiência. Vamos lá, você que vai dizer nos comentários. Eu me inscrevi para esse concurso, eu não estudei focado, não me preparei para esse concurso da STM. Eu apenas me inscrevi e fui lá fazer a prova. Como eu já falei para vocês aqui em alguns vídeos, vou deixar aqui na descrição e no card aqui para você ver depois. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre fazer provas de concurso, do porquê que você precisa fazer provas. Então, caso você ainda não tenha visto, eu sempre estou trazendo aqui assuntos sobre concursos públicos para você se preparar melhor, para você conseguir a sua aprovação. A ideia aqui é te ajudar. Então, esse concurso, o que aconteceu? Eu fui fazer a prova, só que no sábado à noite, vou mostrar aqui para vocês, eu peguei o edital, fui lá nos assuntos e fui verificar. Veja só, eu não estudei, então eu não olhei, eu só olhei o edital no dia da inscrição. Então eu peguei o edital novamente e fui olhar se a redação ia ser assuntos de conhecimento específico ou de tema geral. Então peguei o edital e fui lá nos conhecimentos específicos e imaginei aí talvez uma experiência que você adquire ao longo do tempo. Eu não estou estudando focado, porque estou até aqui fazendo esse canal, produzindo esses vídeos, isso leva tempo. Então, mas eu tenho uma experiência de já 10 anos fazendo provas de concurso e por isso que eu trago essas dicas aqui para você. E aí talvez por essa experiência você acaba tendo algumas facilidades na hora de analisar uma situação. Então, o que eu fiz? Eu peguei conhecimentos específicos e peguei lá, olhei aqui, bom, governança, empreendedorismo, novas lideranças no setor público. E aí já era noite, vou mostrar aqui para vocês. Eu queria apenas ver o que a inteligência artificial tinha para falar sobre esse assunto. E aí olha só, para você ver aqui, eu vou mostrar aqui. Olha só, eu vim aqui nessa inteligência artificial, né, do Copilot, do Edge. E aí olha só aqui, ó, último sábado, tá? Não sei se você vai enxergar bem aí. Último sábado eu peguei o assunto lá. E aí talvez isso possa ser, tem muita gente aí estudando com inteligência artificial, né? ChatGPT e tudo mais. Então ajuda bastante, né? Dá uma facilidade aí, faz resumos e tal. Então eu simplesmente fui lá perguntar se não estou conseguindo, perguntar aqui, olha só. Eu abri aqui o chat e aí perguntei, peguei o assunto lá, novas lideranças no setor público. Olha só, no último sábado, tá? Foi já de noite, né? A prova era domingo pela manhã. Perguntei o que é relacionado quando se fala em novas lideranças no setor público. E aí ele me fez um resumo aqui, olha, diz quando se fala em novas lideranças, isso pode envolver transformação digital, gestão participativa, sustentabilidade, impacto social, liderança baseada em dados e tudo mais. E aí eu perguntei ainda quais são as melhores práticas para novas lideranças no setor público. Olha só, melhores práticas.
E aí, quando eu disse no início, aí você vai me dizer nos comentários se isso é sorte, se é Deus, ou o que que é. Me diga aí nos comentários. Porque eu fiz a pergunta aqui exatamente o que pediu na redação. Práticas de implementação de governança no setor público. E aí, perguntando aqui sobre novas lideranças. E aí ele falou foco na transparência, ética, inovação, tecnologia, gestão baseada em evidências e aí eu perguntei, quais são exemplos de líderes públicos em implementação? Tá, e aí, em resumo, quando eu cheguei na prova, que eu olhei a redação, exatamente caiu sobre governança pública e logo eu, né, lembrei aqui a sequência, inclusive tiveram duas questões sobre governança e novas lideranças na gestão pública, o que pode te ajudar, se você que fez a prova, poderia te ajudar a escrever. Então eu fiz a prova, e eu fiz a redação, e inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo, não saiu o gabarito ainda, então eu não sei como eu fui. Como eu não estudei para esse concurso, não me preparei, eu posso ter ido muito mal e inclusive, é uma das coisas que você precisa entender, que mesmo às vezes você estudando, existem provas e provas. Então você pode ir bem numa prova, você pode ir mal em outra, e às vezes da mesma banca. Mas assim, eu não sei como eu fui, eu até brinco, eu falo que a CESP, Sebrasp, eu não gosto muito dessa banca. Eu brinco que quando eu faço uma prova assim, aí eu digo, ou eu arrebentei, ou eu me arrebentei nessa prova. É o que vai acontecer aqui. Eu não sei se eu sair bem. Porém, na prova objetiva, se eu tiver saído bem na prova e for possível corrigir a minha redação, eu acredito que a minha redação vai ter uma nota muito boa, porque eu escrevi muito bem e fiz exatamente aquilo que me ajudou a eu ter visto um dia anterior sobre o assunto e exatamente o que a prova pediu. Agora, por que eu escrevi bem? Eu me considero um escritor, inclusive tem alguns livros que ainda não publiquei, mas estou escrevendo. Inclusive quero em breve, quando eu puder publicar, trazer aqui para vocês. Então, eu gosto de escrever. Só que escrever um livro, eu estou escrevendo um livro que aí já tem mais de 150 páginas. Mas escrever livro é diferente de você escrever uma redação. E aí, em redação, eu tenho uma boa prática e já sei a estrutura, como fazer. Então, em escrever a redação não tenho dificuldade, mas não é a mesma coisa. Você pode ser um jornalista, você pode fazer publicidade, pode ser um bom escritor, mas não é a mesma coisa que você fazer uma redação em 30 linhas. Por quê? Que nem aconteceu nessa prova. Eu tinha muita coisa para falar, para escrever, mas você tem que saber lidar com o tempo, saber lidar com a estrutura que pede, os aspectos, principalmente do CESP, para você encaixar tudo em 30 linhas. E é isso que você tem que treinar. E aí que eu quero lhe dizer que, apesar de eu gostar de escrever, para fazer redação você tem que ter a prática. Inclusive, por eu ter já praticado redação, principalmente da banca CESP, no último concurso do TSE, para o cargo de analista judiciário, área administrativa, também eu tive uma nota muito boa. De 50, a minha nota foi 49,67. Por um erro de uma palavra, eu perdi esse 1/10 aí, mas fiquei com uma nota muito boa. Nessa prova do STM, que eu espero que eu tenha ido muito bem para eu poder ter ela corrigida, eu acredito que eu vou ter uma nota muito boa. Se por acaso eu tiver a minha redação corrigida e for uma nota boa, eu vou trazer e vou mostrar para você essa redação. Por quê? Porque na redação anterior do TSE, que tive essa nota boa, uma amiga me pediu a redação e eu não quis mostrar para ela. Por quê? Por conta de vergonha, porque a minha letra é feia. Não é só feia, minha letra é horrível. Então, veja que redação você só precisa ser legível. A minha é legível, mas não é uma letra muito bonita.
E aí, redação, você tem que ter uma letra legível. Uma vez eu fui ser fiscal de uma prova, porque o cargo era para médicos, cargo de médicos, perito, alguma coisa assim. E tinha redação. E eu lá, como fiscal, quando os médicos vinham e traziam a redação, eu dei uma olhada na redação assim, eu só bati um olho. Algumas redações eu não entendia. E aí me perguntei como é que a banca iria avaliar. Então, assim, redação é treino, é uma letra legível. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? A redação pode ser um calo no sapato de muitos concurseiros aí, mas que você pode conseguir melhorar com a prática, com um treino. Então é isso. Fica com esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e quiser me acompanhar. E compartilha nos grupos aí, inclusive grupos, eu estou em alguns grupos de WhatsApp, mas em breve vou sair de todos. E vou ficar talvez em alguns concursos que eu esteja fazendo, que esteja em andamento. Mas a ideia é você focar, você não precisa estar nesses grupos aí para você ser aprovado, você precisa ter foco, meus amigos. E aí você perde às vezes muito tempo. E aí esse é outro assunto que eu vou trazer em um outro vídeo, tá bom? Sobre foco. Se você quiser assistir, se você quiser acompanhar, se inscreve no canal para você não perder. Um grande abraço e uma aprovação aí logo para você. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.